Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, e quero desejar as boas-vindas a você, concurseiro, concurseira, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo da matemática. Então foi aí uma bateria de assuntos selecionados especialmente para você que está pensando fazer concurso nesse ano aí, 2021, 2022, que vai abrir muito concurso público, beleza? Vem comigo, hoje nós estamos indo para a aula 8, galera, beleza? Vem aí, olha só. O que nós vamos falar nessa aula 8, professor? Nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Mas peço a você, se ainda não assistiu às aulinhas anteriores, dá uma pausa no vídeo, volta lá, assista às aulas anteriores para dar sequência ao nosso estudo. Função do primeiro grau, professor, que parada que é essa? Bom, vamos lá. Então, nós preparamos aí, conceituar o que é uma função do primeiro grau. Vamos ler e analisar gráficos da função do primeiro grau e vamos focar o nosso estudo na aula de hoje sobre valor numérico de uma função do primeiro grau e, como de praxe, resolver também alguns exercícios aí que já foram cobrados nos concursos públicos. Beleza? Iniciando então sobre função do primeiro grau, vamos aí trabalhar a parte de conceito de função do primeiro grau, gente. O próprio nome já diz, função é quando uma coisa depende da outra, uma coisa está em função da outra. E isso quer dizer que determinado valor para ser encontrado precisa-se está dependendo de um outro valor. Quer dizer que se aquele outro valor variar, seja para mais ou para menos, também causa uma alteração nesse valor de referência, ok? Então, uma coisa está em função da outra. Agora, tecnicamente, nós dizemos o seguinte, que uma função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica, porque tem letras, né? A expressão algébrica é toda expressão que contém números e letras, tá? De acordo com cada valor que a variável assume. Como eu disse, dependendo do valor que a variável assumir, eu vou ter uma resposta. Beleza? Bom, professor, já sei o que é uma função. Agora, quando que essa função ela é do primeiro grau? A função do primeiro grau é toda função escrita nesta forma, ax mais b. Veja bem, gente, eu tenho aqui uma função, tipo, vou colocar aqui, ó, 3x mais 4. Isso daqui é do primeiro grau, então vamos trabalhar a questão de grau de uma função. O grau de uma função é o maior expoente que a variável apresenta quando tiver um coeficiente diferente de zero. Tá? Então, a variável é a letra em questão, é a letra presente na expressão. Por isso que fala expressão algébrica. Então, expressão algébrica é aquela sentença matemática que contém letras, ok? Quando eu tenho, e a letra é chamado, nesse caso, de variável. Então, quando eu tenho a variável presente numa sentença, o maior expoente dela é que determina o grau da expressão ou da função. Então, nesse caso aqui, a letra é a letra x. Qual é o expoente do x? Professor, não apareceu nada. Se não apareceu nada, é porque é 1. Então, não precisa colocar o 1. Fica implícito, tá? Então, essa é do primeiro grau. Se eu tivesse assim, ó, professor, 4x ao quadrado menos 3x mais 4. Agora, olha só, x, coeficiente desse x é 3, coeficiente desse x aqui é 4. Então, qual é o maior expoente? Aqui é 2, aqui não apareceu, é 1. Então, o maior expoente é 2. Nesse caso, essa função é do segundo grau. Se o maior expoente fosse 3, ela seria do terceiro grau. Se o maior expoente fosse 4, quarto grau. 5, quinto grau. E assim sucessivamente. Beleza? Então, já estamos atentos a como determinar o grau de uma função. Como ela é do primeiro grau, então nós teremos sempre uma situação assim.
A vezes x mais b, onde A e B são números reais, galera, são números reais. Então, eu vou ter uma parada assim. O A, ele é chamado de coeficiente angular, tá? O B, ele é chamado de coeficiente linear. Bom, esse camarada aqui, o B, ele vai ser muito solícito para nós na hora de nós determinarmos uma função, principalmente a partir de um gráfico. Se o exercício nos dá um gráfico e pede para nós determinarmos a função que representa esse gráfico, ok? O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear, ele é um ponto localizado no eixo Y. Então, eu tenho o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, galera. Ó, X e Y. A função do primeiro grau, quando eu represento ela geometricamente, ela vai ser sempre uma reta. Vou repetir, galera. A função do primeiro grau, quando representada geometricamente, será sempre uma reta. Então, eu vou ter uma reta, e essa reta, em algum momento, ela vai cortar o eixo Y. Então, ela cortou o eixo Y aqui, ó. Esse ponto aqui indica o coeficiente linear, ou seja, é o ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Então, o valor que for aqui é o valor do B. Se aqui for 3, o B vale 3. Se ali for 10, o B vale 10. E aí é só analisar. Eu posso ter uma reta assim também, né, professor? Pode. Aí ela vai cortar o eixo Y aqui embaixo. Nesse caso, o B vai estar aqui embaixo. Aqui o Y é negativo. Então, se aqui for menos 1, o B vale menos 1 e aí assim por diante. Beleza? Então, o B é o coeficiente linear. Ele é o ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Ok? Maravilha. Bom, já sabemos o que é o B. Professor, e o A, gente? O A é o coeficiente linear. Nesse primeiro caso, só o fato de saber que é coeficiente linear vai nos ajudar só no tipo de função. Se ela é crescente ou decrescente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas, a princípio, esse A, ele é usado para indicar o quê? A inclinação da reta, tá? A inclinação da reta. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Dependendo do valor que ele assumir, a reta vai ter uma certa inclinação. Pode estar mais ou menos inclinada, dependendo do valor do A. Beleza? Mas vamos lá. Continuando, então. Temos aqui o seguinte, ó. Que A e B, então, são números reais. Um detalhe, viu, gente? O A nunca pode ser zero. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, 0 vezes x é zero. Aí vai deixar de existir a variável. E aí a equação deixa de ser do primeiro grau. Certo? Então, por isso que o A nunca pode ser zero. Mas o B pode ser zero, professor? O B pode. Beleza? Bom, gráficos de uma função. Vamos lá. Aqui é um gráfico de uma função. Olha aqui o B, ó. O B, coeficiente linear. Ponto de intersecção da reta com o eixo Y, tá? Aqui, o que é aqui, professor? É o valor do A? Não, gente. Isso aqui é chamado de raiz da função, tá? Raiz da função, o que é isso? É o valor que o x assume quando a função for igual a zero, beleza? Isso quer dizer que nesse ponto aqui, o y vale zero ou a função vale zero. Porque a função ou nós representamos por f de x ou nós representamos por y, tá? Então, quero chamar a atenção de vocês que se eu escrever assim, ó, f de x igual a vezes x mais b, é a mesma coisa que eu escrever y igual a x mais b. Beleza? O f de x representa o y no plano cartesiano. Tranquilo?
Beleza. Então, a função do primeiro grau vai ser sempre uma reta e essa inclinação depende do valor do A, tá? Porque ela pode ser assim ou ela pode ser ao contrário, tá? Zero da função. Vamos lá. O que é zero da função, gente? O zero da função é o valor que o x assume quando a função for igual a zero, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. F de x igual a 4x menos 20. Eu quero determinar o zero dessa função. Ou seja, em outras palavras, qual deve ser o valor de x para que f de x seja igual a zero. Isso que é encontrar o zero. Quero chamar a atenção de vocês porque a termologia zero da função também pode ser usada como sendo a raiz da função. Então, quando o exercício lá, quando a questão disser determine o zero ou determine a raiz, é a mesma coisa. Tá ligado, galera? Beleza. Então, é só fazer f de x igual a zero, professor? Exatamente. No lugar, eu tenho aqui, ó, f de x igual a 4x menos 20. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar zero. E aí vai ficar bem assim, ó, 0 igual 4x menos 20. Passo o 20 para o outro lado, ele vai positivo. Então, ficou 20 igual a 4x. O 4 está multiplicando, passo dividindo. 20 dividido por 4. Isso quer dizer que x vai ser igual a 5. 20 dividido por 4, 5. Pronto. Qual é o zero ou a raiz dessa função? 5. Passa a régua e fecha a conta. Beleza? Fechou, galera? Tranquilo, professor? Maravilha. Então, encontrar a raiz é muito simples, tá? Valor numérico de uma função. Isso aqui é algo muito importante. Geralmente, quando esse assunto, função do primeiro grau, ele faz parte do conteúdo programático de uma banca, uma das questões que sempre são cobradas é para determinar o valor numérico de uma função. O que é determinar o valor numérico de uma função, galera? O valor numérico de uma função é o valor que a função assume dado um valor determinado, tá? Estabelecido. Então, eu pergunto para vocês, dada a função tal, determine o valor dessa função se a variável assumir x valor, um determinado valor. Então, eu vou atribuir um valor para x, que é a variável, tá? Então, considerando que x seja a variável da função, eu atribuo um valor para x e verifico qual é o valor que a função vai assumir. Isso que quer dizer valor numérico de uma função. É o valor que a função assume diante de um certo valor pré-estabelecido para a variável. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a função f de x igual a 4x menos 20. Estou utilizando a mesma função, ó, 4x menos 20. E eu quero determinar f de 2. Olha só, gente, f de 2. O que é f de 2? F de 2 é o valor da função quando x for igual a 2. Então, você disser isso, ó, determine f de 2... tá? É só pegar a função, que é essa, 4x menos 20, ó, f de x igual a 4x menos 20, e no lugar da variável, que é o x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar assim, ó, f de 2, tá? Que é o valor da função quando x for igual a 2, vai ser igual a 4 vezes x, porque 4x é 4 vezes x. Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 20. Conclusão, f de 2 é igual a 4 vezes 2, 8, menos 20, f de 2 vai ser igual a 8 positivo, 20 negativo, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior,
menos 12, galera. Ó, fechou, professor. Menos 12. Qual é o valor numérico dessa função quando x for igual a 2? Menos 12. Tranquilo? Captaram aí? Beleza. E se x for igual a 7, professor? Qual vai ser o valor numérico dessa função? Agora, f de 7. Então, eu vou ter f de x igual a 4x menos 20. E no lugar do x, agora eu vou colocar 7. Então, eu vou ter 4 vezes 7 menos 20. F de 7 igual 4 vezes 7, 28. 28 tira 20. Tira 20, opa, f de 7 igual a 8. Pronto, está aqui, ó. Determinamos o valor numérico da função se x for igual a 7. Tranquilinho? Maravilha! Então, é muito simples calcular o valor numérico de uma função. Se eu conheço a função, é só substituir o valor de x. Beleza, vamos para frente, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo aí. Vamos montar o gráfico da seguinte função. Agora, o que nós vamos fazer? O exercício te dá uma função e pede para você identificar qual é o gráfico correspondente a essa função. Então, tem alguns macetezinhos que ajudam a nós identificarmos com mais facilidade isso. Então, vamos lá. F de x igual a 2x mais 10. O meu A vale 2. Lembram? A é o valor numérico que está junto com x. E o meu B vale quanto? Meu B vale 10. Observem que eu coloquei aqui reta crescente. Agora eu vou aproveitar para falar sobre isso, crescente e decrescente. Quando que eu tenho uma função crescente, quando que eu tenho uma função decrescente. Então, eu vou pegar uma tela em branco para falar sobre isso. Tem duas formas de nós analisarmos se a minha função ela é crescente ou decrescente. Primeiro, é a mais fácil, é a forma algébrica de fazer essa identificação. Então, algebricamente, basta eu olhar para o A. Ela vai ser crescente toda vez que o A for maior que 0. O que quer dizer A maior que 0? Todo número maior que 0, gente, tem uma característica em comum. Eles são positivos. Então, toda vez que você quer garantir a positividade ou indicar a positividade de algo, basta você dizer que é maior que 0. Então, a função ela é crescente toda vez que o A for positivo. Tá? Consequentemente, ela será decrescente toda vez que o A for menor que 0, ou seja, negativo. Beleza, professor. Algebricamente fechou. Já sei como é que faz. Olha para o A. Lembrando que o A é o valor numérico que está associado à variável x. Tá? Eu tenho a função assim, ó. F de x igual a x mais b. Essa é a minha função, tá? O A está aqui, ó, junto com o x. Se ele for positivo, crescente. Se ele for negativo, decrescente. Beleza? Agora, geometricamente, como que eu faço essa análise? Eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Vou desenhar aqui também. Eixo x, eixo y. E a minha função pode ser graficamente representada com dois tipos de inclinação. Uma inclinação assim ou uma inclinação assim. Tá? Nesse caso aqui, essa inclinação, ó. Observem o topo da minha reta, ó. Observe o topo da minha reta. No plano cartesiano, nós temos... O plano cartesiano é o conjunto de eixos x e y, e esse plano cartesiano divide o espaço em 4 regiões, chamadas de quadrantes. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante,
terceiro quadrante aqui embaixo e aqui o quarto quadrante, beleza? Ó, 4 quadrantes, eixo X, eixo Y, beleza? Dividiu o espaço em 4 quadrantes. Aqui é a mesma coisa, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Maravilha, tá? Observem, nesse caso, que ela é crescente. O topo da reta, ela está no primeiro e no terceiro. Toda vez que ela estiver no primeiro e no terceiro, ou seja, que ela estiver inclinada, olhando de frente para a direita, tá? Eu tenho a função crescente. Quando ela estiver assim, nessa outra posição, observem que aqui agora, a minha reta, ela tem a extremidade superior e a inferior. Aqui está no ponto mais alto e aqui está no ponto mais baixo, no segundo e no quarto quadrante. Quando isso ocorrer, então, ou seja, quando olhando de frente ela estiver mais inclinada para o lado esquerdo do que o direito, então a minha função será decrescente. Beleza? Então eu dei aqui uma dica de como identificar se a função é crescente ou decrescente algebricamente, olhando o sinal do A, positivo, crescente, negativo, decrescente, ou geometricamente, se ela estiver inclinada para a direita, positivo, crescente, se ela estiver inclinada para o lado esquerdo, ela vai estar inclinada para o lado negativo do X, então ela vai ser decrescente. Beleza? Então está aqui as duas formas de nós analisarmos o crescimento e o decrescimento da reta. Beleza. Vamos lá, voltando. Então eu sei que essa reta é crescente, tá? Reta corta o eixo AY no ponto de coordenada 0 e 10. Por quê? Porque o B é 10, tá? Então B é o coeficiente linear. Uma coisa eu já sei, que essa reta, o desenho dela, tem que passar no 10, tá? Agora, para descobrir o segundo ponto, gente, eu posso encontrar a raiz dessa função. Lembram o que é a raiz? Raiz de uma função é o valor de x quando a função é igual a zero. Então eu pego a função que foi dada e faço ela igual a zero. Olha só o que vai acontecer. 2x mais 10 igual a zero. Passo o 10 para o outro lado, ele vai negativo. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Pronto. Quem é esse cara aqui, menos 5? Ele é a raiz. E o que é a raiz? É um ponto localizado no eixo X, aonde a reta passa por ele. E aí, galera, vem uma coisa muito mágica. Para nós representarmos graficamente uma reta, basta nós conhecermos 2 pontos dessa reta. Eu não preciso conhecer mais do que 2 pontos. Porque, dentre os vários axiomas que existem na geometria, um deles é bem claro. Por 2 pontos passam uma única reta. Então, se eu quero representar uma reta, basta eu encontrar 2 pontos dessa reta. Eu já tenho um que é o 10. Eu já tenho o outro que é menos 5. Então, basta. Não preciso mais que isso. Como que vai ficar meu gráfico? Desenho o eixo X e o eixo Y. Coloco o ponto 10. Coloco o ponto menos 5. E pronto, traço uma reta passando pelos dois. Está aqui. A reta passando tanto pelo menos 10 quanto ou por 10 como pelo menos 5. Pronto, fechou. Está desenhado graficamente. Tranquilo? Beleza, professor. Matei a pau agora isso aí. Vamos para mais algum exemplo? Olha só. Vamos agora ver prático aí. Dado o gráfico, determine A e B. Agora ele fez o inverso, tá, gente? Da anterior, ele nos deu a função e pediu o gráfico. Agora, ele dá o gráfico e pede a função. Como que eu vou achar isso? Bom, gente, a primeira coisa que eu faço é o B.
Olha aqui o B, ó. Quem é o meu B? B é um ponto localizado no eixo Y, onde a reta intercepta o eixo Y. Fechou, professor? A reta está interceptando o Y no ponto 6. Isso quer dizer que o meu B vale 6. Isso mesmo. Beleza. Professor, o meu A vale 2? Não. Opa! Olá, meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.